Romanos, capítulo 6, versículo 23, que nos diz o seguinte: Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, você devia se atentar mais a isso que a Bíblia fala. Esse é um versículo que você talvez já tenha ouvido ele algumas outras vezes. A verdade desse versículo é basicamente isso que você ouviu. O salário do pecado é a morte. E tem vários tipos de morte que o pecado pode te levar. E a pior delas é a morte espiritual. Porque quando você morre espiritualmente, isso é um perigo tão grande, é algo tão complicado para a tua vida. Você precisa se atentar muito para isso. Morte espiritual, meu querido, é uma decadência tão grande que você continua aqui, rodando aqui na terra, mas a sua morte espiritual te leva a uma frieza, a uma falta de amor, a falta de fé. Querido, viver sem fé é tão complicado. Nós, seres humanos, para a gente viver sem fé é um negócio tão brabo, digamos assim. Você precisa parar e pensar nisso. Que o salário, a paga do pecado é a morte. E em muitos casos é a morte material também. A gente vê tantas e tantas pessoas morrendo aí sem Deus, morrendo por estar fazendo a coisa errada. E esse mundo ele tenta nos enganar de toda forma. O mundo ele tenta nos enganar dizendo que o nosso coração que deve mandar. Se o nosso coração está se sentindo agradável em fazer aquilo, isso está correto. Mas, meu querido, hoje eu venho te trazer essa verdade. Pecado só te leva à morte. A morte física e a morte espiritual. Não vai nessa que o inimigo tenta plantar na mente das pessoas de que se você se sente bem fazendo, tá tudo ok. Não, em alguns momentos não. Se a coisa é errada, e a gente sabe quando a coisa é errada, se é errado, meu querido, pare de fazer. Você tem essa chance hoje de parar de fazer o errado, de voltar os seus olhos para o certo, para o correto. E eu te convido a voltar os teus olhos para Jesus. Jesus, ele teve todos os bons exemplos para te ensinar. Ele praticou, ele viveu, ele foi 100% homem e 100% Deus. E sendo 100% homem, ele viveu todas as aflições que nós passamos aqui. Todas as dores, todas as situações que a gente poderia passar, Jesus passou. E daí que ele nos deixou o bom exemplo a ser seguido. Querido, volte os teus olhos para Jesus. E nesse mesmo versículo ele fala que o dom gratuito... Deixa eu só ler novamente aqui. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Querido, Cristo Jesus, ele deixou todo o bom exemplo. E ao final disso tudo, mesmo sendo a pessoa perfeita aqui na terra, Jesus, ele foi crucificado. Mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha um propósito de nos livrar de todos os pecados, de pagar, de tirar nossa alma do inferno e nos salvar, nos redimir de todo o nosso pecado. Isso que eu estou tentando te falar. Então, querido, que você entenda isso essa noite. Você precisa voltar o seu olhar para Jesus. Porque se você ficar voltando o seu olhar para o pecado, isso vai ser tão complicado. Isso vai ser tão triste para o teu futuro. Então, volte o teu olhar para Jesus. Jesus, ele é o dom gratuito de Deus. Ele é aquele que vai redimir você de todo o teu pecado. Ele é aquele que vai consertar a tua vida. Somente Jesus. Nenhum outro, não há nenhuma outra situação, não há nenhum sacrifício. O sacrifício que já fez foi Jesus, que morreu numa cruz por mim e por você. Então você precisa entender isso hoje, que Jesus é o dom, é o presente gratuito de Deus. Deus nos deu Jesus para que morresse pelos nossos pecados e nos salvasse. Deus não suportaria nos ver perdidos sem uma opção de salvação. No entanto, Ele deu Jesus. Ele deu Jesus, que era o seu único filho, para que morresse numa cruz pelo meu e pelo teu pecado.
Então entenda isso essa noite. Deus, ele te ama. Por mais que o mundo tente dizer o contrário, dizer que não ama, que Deus não ama nada, que Deus nem existe. Querido, Deus existe, Deus é real. E a gente precisa amar este Deus maravilhoso. A gente precisa entender que Jesus Cristo é o dom gratuito de Deus. Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Jesus Cristo é quem vai nos tirar de toda a situação errada e nos colocar na situação certa.